Olá, seja bem-vindo a mais uma Quarta do Conhecimento, nossa primeira Quarta do Conhecimento do ano de 2024 e a gente começa assim, ó. A gente começa tocando pandeiro. Olha só que legal, pessoal, esse daqui foi um presente que eu recebi, ó, de um amigo que eu vi ele tocando tantã, achei legal, falei com ele, cara, queria aprender a tocar pandeiro, olha só, isso foi no final do ano, hein? E aí ele me deu isso aqui de presente, esse pandeiro, e olha só, para mostrar para você, tem um ditado que diz, né, que fala assim, macaco velho não aprende truque novo, mas olha aí, eu, depois de velho, um pandeiro aprendendo a tocar, olha só, escuta aí. Ah, moleque, se você gostou, coloca no comentário aqui que eu quero saber. E é isso, vamos para a aula de hoje que tá bacana demais, tá sensacional, conteúdo de primeira qualidade. Sem mais delongas, bora lá! E aí, preparei hoje para a aula de vocês um conteúdo bacana, um conteúdo sensacional, que com certeza você vai gostar, que é o seguinte, opa, deixa eu ver se está tudo funcionando aqui, maravilha. Vamos hoje para uma aula de eletrônica aplicada. Aplicada aqui, as placas eletrônicas de ar-condicionado. Ok? Show de bola? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre a eletrônica aplicada nas placas de ar-condicionado. E vamos falar sobre dois circuitos extremamente importantes. É o seguinte, deixa eu botar a câmera aqui frontal, que é o seguinte, olha só. Pessoal, duas coisas importantes que as placas eletrônicas fazem e a galera não entende como isso é feito. Eu vou mostrar para você nesse vídeo como que a placa eletrônica consegue medir a tensão da rede elétrica e como ela consegue medir a corrente da rede elétrica, tá bom? Então olha só, duas grandezas físicas que podem ser medidas pela placa eletrônica. Eu vou explicar para você como funciona esses circuitos eletrônicos. É extremamente importante que vocês aprendam, que vai ser uma aula bem técnica e voltada também para manutenção. Tudo isso aplicado às placas de ar-condicionado, beleza? E para me auxiliar aqui nessa aula, estou mostrando aqui para vocês uma placa eletrônica de um equipamento convencional, tá? Uma placa que vai na unidade condensadora. Se eu não me engano, essa placa vem nas placas, nos ar-condicionados da York, ok? York utiliza esse tipo de placa eletrônica e é uma placa de proteção mesmo, tá? Uma placa utilizada na unidade externa para monitorar as três fases de alimentação, que é aqui, ó, tá? Mais a corrente elétrica nesse componente aqui, nesse dispositivo que vocês já devem ter visto também em outras placas, esse dispositivo aqui. E aí, vou mostrar para vocês como funciona o processo tanto de medição de tensão aqui, ó, que é nesses circuitos aqui, e como identificar problemas, e também aqui esse processo de medição de corrente elétrica e como a placa faz para medir tensão e corrente, ok? Beleza? Vamos voltar para a lousa, que hoje a aula é de como medir, né, tensão e corrente elétrica. Então é isso daí, ok? Primeiro precisamos saber de uma informação extremamente importante. Quem é que precisa saber qual é a tensão e qual é a corrente do equipamento? Quem precisa saber, pessoal, é sempre o microcontrolador, que é o cérebro de qualquer placa eletrônica microcontrolada, né? De ar-condicionado, nós temos esse carinha aí,
monitorando tudo. E nós temos os pinos de entrada, tá? Que são configurados, que são responsáveis por receber informação, tá? Então eu tenho aqui um pino de entrada, e esse pino de entrada, ele recebe que tipo de grandeza física aqui, ó, nessa entrada? Ele recebe tensão elétrica, tá? Então o microcontrolador, pessoal, ele trabalha com tensão. Então quando ele mede a corrente elétrica, o que que acontece? Vamos lá. Pessoal, a corrente elétrica, ela vai estar passando pelo condutor, tá? Essa corrente elétrica, ela vai ser lida por um circuito de interface, tá? Então a corrente elétrica que está passando aqui, ela é lida nesse circuito de interface, e esse circuito de interface transforma corrente elétrica, né, que no caso aqui é ampere, né? Transforma corrente elétrica em tensão. Olha que interessante. E esse valor vai para o microcontrolador. Tá? Então o que que acontece? O microcontrolador recebe um valor de tensão proporcional à corrente elétrica em ampere que passa no condutor. Vamos fazer aqui um exemplo a grosso modo, tá? Necessariamente não é assim. Tá passando aqui 10 ampere, aqui vai estar chegando 1 volt. Um exemplo, tá? Tá passando, por exemplo, 5 ampere, aqui está passando meio volt, ok? Então existe uma proporção de leitura de corrente elétrica, tá? Então a gente vai começar entendendo como funciona esse processo de medição de corrente elétrica. Depois a gente vai fazer o de tensão, que é bem bacana, e eu quero que vocês entendam muito bem aqui como que é esse processo e como vocês podem fazer testes, que isso é o mais legal de tudo, tá? Primeira coisa que precisamos saber, quando nós temos um condutor, vamos desenhar aqui um condutor, por onde vai se passar uma determinada corrente elétrica, tá? Então tem aqui um condutor, por exemplo, o condutor do compressor, que vai passar uma determinada corrente elétrica. Num compressor trifásico, geralmente se pega uma das fases para monitorar a corrente, mas pode haver situações em que as 3 fases são monitoradas. Em equipamentos convencionais, uma das fases é monitorada. Sempre que tem um circuito desse de leitura de corrente, vai ser monitorado pelo menos uma das fases, tá? E quem é que faz essa medição? Quem faz essa medição é o TC, transformador de corrente elétrica, tá? Um transformador que vai, como já diz o nome dele, transformar corrente elétrica. Corrente elétrica em tensão. Olha que interessante. Ele transforma a corrente elétrica em tensão. Ok? Então vamos ver aqui onde está esse transformador. Esse transformador de corrente está aqui, ó. Vamos botar a câmera mais pertinho para vocês verem. Que é esse componente aqui. Igual o seu alicate amperímetro. Igualzinho o seu alicate amperímetro, tá? O fio passa aqui por dentro para poder monitorar a corrente elétrica. Como isso funciona na prática? Primeiro precisamos saber que nós temos aqui um núcleo de ferrite. Esse núcleo serve para, vamos dizer assim, conseguir captar o campo eletromagnético. E nós temos aqui uma bobina enrolada aqui nessa parte amarela, tá? Que tem um adesivo. E aí, por que que nós temos que ter uma bobina? Por quê? Vamos lá. Entenda o seguinte. Quando eu tenho uma determinada corrente elétrica passando por esse condutor, eu tenho também, junto com essa corrente elétrica, um campo eletromagnético sendo gerado aqui, ó, em volta desse condutor. E esse campo eletromagnético é proporcional à corrente elétrica. Olha que interessante. Quanto maior a corrente elétrica que passa por um condutor, maior será esse campo eletromagnético aqui, tá? E aí, a partir daí, você sabe que campo eletromagnético ele influencia em elétrons. Então, campo eletromagnético pode influenciar elétrons. Então, se eu pegar e colocar uma bobina aqui, ó, ao lado desse condutor,
o campo eletromagnético gerado pela intensidade da corrente que passa aqui vai começar a influenciar os elétrons da bobina que eu coloquei próximo, fazendo com que ocorra um movimento de elétrons. Então esse campo eletromagnético vai induzir, olha só, vai fazer igual um transformador faz, bobina primária induzindo bobina secundária. Então eu tenho o campo eletromagnético induzindo os elétrons, tá, aqui dentro da bobina, que está servindo para monitorar a corrente elétrica, gerando uma diferença de potencial, causando o quê? Um desequilíbrio nas cargas elétricas, empurrando os elétrons todos para um lado e deixando uma ausência de elétrons do outro. E dessa forma, a gente vai ter uma diferença de potencial entre esse ponto e esse, só que essa diferença de potencial em volts é proporcional à corrente elétrica que está passando aqui no condutor. Olha que legal, sensacional, não é? Só que olha que interessante, aqui eu tenho tensão em corrente alternada. Aqui também eu vou ter tensão em corrente alternada. Então, a primeira coisa que precisamos saber é, já que é corrente alternada, não vai servir para o microcontrolador. Então, um dos primeiros passos aí é retificar isso, tá? Então, eu tenho aqui, primeiro, o negativo, que é referenciado com o negativo do microcontrolador, tá? Então, tem a bobina que ficou com o potencial menor entrando na mesma referência do microcontrolador para eles estarem falando na mesma língua, tá? E aí eu tenho logo de cara um retificador. O retificador vai servir para quê? Vai servir para fazer a retificação, deixando passar somente os ciclos positivos que vão ser gerados aqui nessa bobina, tá? O retificador é o suficiente? Não, porque senão a tensão vai ficar só pulsante assim, ó. No caso não vai nem ser assim, né? Vai ser assim, pausa, pulsa, pausa. Então, ó, vai ser pulsante. Para resolver esse negócio de não ficar só pulsando e você poder ter um nível de tensão mais contínuo depois de retificado, é colocado um filtro aqui, um capacitor de filtro. E esse capacitor de filtro vai servir para poder manter a tensão o mais estável possível. Claro que essa tensão vai variar com a corrente elétrica, mas ela vai se manter o mais linear possível. A variação dela vai ser mais linear possível, tá? Tem muitas alterações, ok? E aí aqui agora, muitas das vezes você tem um resistor para poder fazer aqui a limitação da corrente elétrica, e essa informação vai para o microcontrolador. É bem simples. E aí, como eu já expliquei, quando não tem corrente elétrica passando, você não tem tensão nesse circuito. A partir do momento que você tem corrente elétrica passando, você vai ter um nível de tensão em cima desse capacitor aqui, gerado a partir da indução nessa bobina aqui, tá? E essa tensão é dada em milivolts, tá, pessoal? Então, é milivolts, são valores bem baixinhos, tá? Você não espera você medir 5 volts aqui, que você não vai medir, tá? E aí, essa tensão, ela vai para o microcontrolador e o microcontrolador processa essa informação e ele consegue assimilar o nível de tensão que está chegando com o nível da corrente elétrica que está passando no condutor, beleza? Vamos ver aqui na prática. Eu desenhei de uma forma bem simples para você entender. Na prática, tem talvez um pouco mais de componentes, beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui para você entender. Aqui, vamos lá. Tá? Vamos botar aqui o microscópio para a gente ver bem de pertinho o circuito que eu estou falando em questão. Estou falando desse circuito aqui, tá? Então nós já podemos ver alguns detalhes. Primeiro detalhe, deixa eu virar aqui a placa. A gente vai ver aqui que o transformador de corrente, ele tem aqui o desenho da bobina, onde ela é soldada na placa. E aqui em cima são esses dois pinos que são só apoio, tá? Eles não são ligados a nada. Essa placa ela é interessante que ela tem trilha tanto por aqui quanto por aqui. É uma placa, a gente fala dupla face, né?
Então, embaixo eu já sei onde é a bobina, por causa do desenho aqui. A bobina é aqui. Então, eu tenho a bobina nessa parte aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui. E eu já posso ver que daqui, um lado da bobina é ligado ao GND. Que é esse aqui, ó. Não, aqui, desculpa, aqui. Tá vendo? Aqui, essa malha aqui, toda essa malha que você tá vendo aqui, isso aqui é o GND. É a referência negativa da placa. É o negativo, que é o mesmo lá do microcontrolador. E aqui está sendo conectado ao negativo. Tá? Se eu bater continuidade daqui para cá, vai dar continuidade. Essa daqui é aquela trilha referenciada com negativo. Essa daqui não, essa daqui é o potencial maior. Que se vocês observarem, é uma trilha que sai aqui, ó. Ela sai aqui e vem nesse diodo retificador que eu falei para vocês. Olha que legal. Do diodo retificador, já vem para o capacitor de filtro, que está aqui. É aqui que essa tensão é filtrada. Tá? Essa tensão é filtrada aqui, tá? E daqui ele ainda passa por mais alguns outros componentes, como por exemplo, tem mais um outro diodo aqui, ó. Provavelmente isso aqui é um diodo de segurança, tá? Existem alguns casos que são utilizados diodos de segurança. Esse daqui é um caso, que nós temos aqui um diodo de segurança para que a tensão aqui nunca fique menor que a tensão da fonte, tá? Isso aqui depois eu posso fazer um vídeo só sobre esse tipo de diodo aqui. Ele não impede, tá, o circuito de funcionar, ele é apenas de segurança. E daqui, né, se a gente vir, ele sai desse capacitor aqui, do positivo desse capacitor e vem para cá. E aqui vem aqui para esse diodo, que daqui vem para cá, e daqui vem para o microcontrolador, vem para cá, passa por um resistor em série, um resistor de 10K, e entra nesse pino aqui do microcontrolador, tá? É bem simples. Então, quais os testes que eu posso fazer? Então, nesse tipo de circuito, que pode estar gerando erro no circuito de leitura de corrente, se não for um defeito realmente da corrente estar alta, se a corrente que está passando aqui não estiver alta, estiver dando erro de sobrecorrente, verificar as bobinas, essa bobina aqui você testa com multímetro. Você pode verificar esse capacitor aqui, ó, eletrolítico, que está sempre próximo, esse retificador e esse resistor aqui que está em série, tá? Que está em série com o circuito. E trilhas, né? Verificar todas essas conexões desse circuito que eu mostrei para vocês, que podem gerar esse problema. Então aqui eu tenho um resistor que você pode medir, é um resistor SMD, tá? Dá para você medir aqui no local. Ele vai sempre dar um valor igual ou menor do que o valor dele, tá? Nunca pode dar acima. Se der acima, ele está aberto. O diodo você testa com multímetro na escala de diodo. Tá? O ideal é testar esse diodo aqui com multímetro analógico. Eu tenho teste aqui no canal mostrando como faz teste de diodo com multímetro analógico, tá? E o capacitor, é bom testar esse capacitor aqui com o teste de transistor, que é um dispositivo bem bacana para você fazer teste de componentes eletrônicos. Também ajuda bastante, tá? Que aí você vê bastante parâmetros do capacitor. Então é feito dessa forma a leitura da corrente elétrica e os testes que você pode fazer para identificar problemas nesse circuito eletrônico, beleza? Show de bola? Agora vamos para a parte 2 desse vídeo, que é como fazer a leitura da tensão elétrica. Essa parte é um pouco mais complexa, mas não muda muita coisa. Ainda assim, é algo bem simples de se fazer. Vamos lá. Vamos primeiro olhar aqui para a placa e ver onde que é o circuito de leitura de tensão. O circuito de leitura de tensão, ele está aqui, ó, são 3 fases que servem para fazer a leitura da tensão elétrica. Vamos aproximar para você ver bem de pertinho aqui, ó. São essas 3 fases aqui, tá? Que no caso é o V e W, né? Aqui tá A, B, C, né? E o N, tá? O negativo tem que estar conectado aqui. Então essa máquina ela trabalha com as 3 fases mais o neutro. Negativo não, tá, pessoal? Neutro. Então 3 fases mais o neutro para poder ela operar, senão ela não consegue funcionar. Então nós temos logo de cara aqui, ó, esses circuitos aqui. Como que funciona? Primeiro vamos entender o que que ocorre. O que que nós temos aqui fazendo parte desse circuito? Então eu tenho aqui resistores,
tá? E eu tenho aqui esses componentes aqui, esses 3 componentes. E eu tenho aqui mais alguns componentes que trazem a informação diretamente para o microcontrolador. Vamos lá. Primeiro a gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho o microcontrolador que quer saber qual é a tensão que tem aqui, né? Ou quer pelo menos uma referência da tensão que tem aqui. Não tem como eu jogar 310 volts ou 220 volts, né? Daqui para cá. Se eu fizer isso, eu vou estourar o microcontrolador. Primeiro que aqui trabalha também com uma tensão em corrente alternada. Aqui trabalha com tensão em corrente contínua, tá? Então não dá, não se mistura. Eu preciso ter um dispositivo que transmite informação sem ter nenhuma conexão direta, que no caso são os optoacopladores. São esses 3 componentes aqui. Para cada fase de alimentação eu tenho um optoacoplador aqui que vai transmitir a informação, tá? Das fases para o microcontrolador de forma segura, sem que a tensão daqui se comunique com a tensão daqui. E aí vamos entender, já que ele é a base de tudo, vamos começar entendendo como ele funciona, tá? Um optoacoplador, eu preparei aqui, tá aqui na tela do PC, o datasheet desse componente, porque todo componente, pessoal, a gente precisa pesquisar o datasheet dele. Então esse componente é o P521, tá? É um optoacoplador, que eu vou explicar aqui como ele funciona, tá? Tem aqui imagens dele, que facilita aqui o entendimento, e também para que eu explique como ele funciona, tá? Vamos ver se eu consigo abrir essa imagem aqui, e mostro para vocês de uma melhor forma. Cadê a imagem? Vamos copiar a imagem dessa daqui e vamos fazer assim, ó. Vamos botar na lousa. Vamos botar na lousa a imagem que fica legal. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar aqui mesmo e eu vou explicando. Acho que dá para vocês verem bem aqui, tá? Então eu vou explicar agora sobre esse optoacoplador, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o optoacoplador, pessoal. Ele transmite informação de maneira totalmente isolada. De um lado do optoacoplador, aqui no pino 1, onde costuma ter uma bolinha assim, ó, desse jeito aqui, é o lado do LED. Então ele tem um LED no seu interior, ok? E do outro lado ele tem um fototransistor. Um fototransistor é um dispositivo que funciona como se fosse uma chave, tá? Onde essa chave ela vai fechar quando o LED acender e iluminar a base desse transistor, tá? Essa chave não é uma chave física, tá? É uma chave construída por meio de semicondutores, então precisa ter a aplicação de tensão aqui para que ela funcione, tá? Precisa ter a aplicação de tensão aqui para que ela funcione, ok? E a partir daí a gente consegue transmitir informação, por exemplo, joguei tensão aqui no LED do optoacoplador, o fototransistor fechou a chave, tá? Cortei a tensão, o fototransistor abre a chave. E aí vocês vão entender na prática agora como isso vai acontecer de fato, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, esse LED aqui, pessoal, ele trabalha com baixíssima tensão. A gente vai compreender isso olhando o datasheet, tá? Lá no datasheet, vocês vão ver que a tensão que esse LED trabalha é muito baixa. Então eu baixei o datasheet desse componente. Tá? O datasheet dele tá aqui, tá em mão já. Tá? E aqui a gente consegue ver algumas informações, tá? Aqui em características elétricas do componente, a gente tem aqui o LED, tá? E o fototransistor, né? O detector. Vamos lá para o LED. Então, no datasheet, aqui na página 4,
A gente tem primeiro a tensão. Tensão que esse LED trabalha. Pessoal, esse LED trabalha uma tensão de 1,15 volts. Olha que tensão baixa, tá? É uma tensão muito baixa. E a corrente desse LED é de 10 milivolts, miliampere, tá? Olha que corrente e tensão baixa. Então, como que um LED vai conseguir ler a corrente da rede elétrica? Ou medir a tensão da rede elétrica, já que ele trabalha com a tensão tão baixa? Por isso que há necessidade de você usar alguns recursos que limitam a corrente para gerar uma queda de tensão. Quem são esses componentes que limitam a corrente para gerar uma queda de tensão? São os resistores, tá? Então eu tenho um divisor de tensão sendo formado aqui, tá? Aqui, ó, se você observar, você vai ver que eu tenho 3 resistores de potência, né, que são resistores de 2 ou 3 watts aqui, e mais um resistor ali embaixo, tá? Mais um resistor ali embaixo. Então, para cada resistor aqui em cima, tem um ali embaixo. Cada resistor aqui em cima tem um ali embaixo. Cada resistor aqui em cima tem um ali embaixo. Esses resistores, eles formam um divisor de tensão para gerar uma tensão baixa para alimentar o LED, tá? O LED está aqui, ó. O anodo do LED está aqui, o catodo está aqui. Anodo está aqui, catodo está aqui. Daí do outro lado aqui eu tenho o fototransistor. O fototransistor está aqui. Então, cada um desses daqui é individual, tá? Cada um desses daqui é individual. Então, cada fase é lida de maneira totalmente individual. Vamos fazer aqui uma questão aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Será que eu consigo tirar esse... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse... Pronto, tirei. Vamos lá, vamos fazer aqui desse outro lado aqui. Como funciona esse circuito, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui as 3 fases. Olha só que interessante. Eu vou fazer aqui as 3 fases, mas eu não vou usar as 3, tá? Ó, eu vou fazer aqui as 3 fases, mas eu vou fazer em um só. Vocês já vão entender que o conceito é o mesmo para as outras duas, tá? Daqui, ó. Ah, e tem o neutro também, tá? Tem o neutro também. Então, além das fases, ainda tem o neutro. Eu vou passar em cima que fica melhor, que depois eu vou ter espaço para trabalhar. Então, eu tenho 1, 2, 3 fases mais o neutro. Então, eu vou botar aqui, ó, A, B, C e o neutro. Então, eu tenho um divisor de tensão. Vou fazer de um só, tá? Pegando aqui, ó, o C. Fazer lá atrás para ficar com espaço para poder a gente desenhar aqui embaixo. Então, ó, tem aqui, ó, pegando aqui a fase C e entrando num resistor. Esse resistor, pessoal, precisa ser de alto valor. Então, é um resistor de 39 kΩ, tá? E depois eu tenho um outro resistor de 510 ohms, tá? Então, tem um resistor de 510 ohms. E depois aqui ele vai para onde? Daqui, pessoal, ele vai lá para o neutro, tá? Então, ó. Por isso a importância do neutro, tá? E esse divisor ele é importante para quê? Para que essa tensão que está aqui em cima de 220 volts alternados entre fases, RMS, ela caia para um valor bem baixo, na casa aí dos 2 volts. Ou, na verdade, mais baixo ainda, né? Na casa do 1, até 1,30 volts, né? Que é o que precisa lá para o LED acender. E aí, a partir daí, eu tenho agora essa informação aqui, ó, indo para o LED do fototransistor, tá? E aí o LED do fototransistor vai transmitir a informação para o optoacoplador. O fototransistor
O LED do optoacoplador vai transmitir informação para o fototransistor. O fototransistor, pessoal, esse pino dele aqui costuma se chamar emissor. Ele costuma ser ligado ao negativo, tá, do microcontrolador, mesmo referência. E dessa forma, ele consegue ser, vamos dizer assim, referenciado com o microcontrolador. Agora, toda vez que a fase aqui for positiva e aqui for negativa, vai haver uma condução de corrente elétrica pelo LED e o LED vai iluminar. E acontecendo a iluminação do LED, o fototransistor vai fechar aqui, ó, conduzindo entre os seus dois terminais, que se chamam um coletor e o outro se chama emissor, tá? Já do lado do nosso LED, esse lado aqui se chama anodo e esse outro lado se chama catodo. E só há iluminação no LED quando o potencial maior está no anodo e o potencial menor está no catodo. Se for o contrário, o LED não conduz, tá? Beleza? E aí, agora como essa informação chega lá no microcontrolador? Aí a gente vai ter que olhar para a placa e ver mais alguns recursos aqui, tá? Vamos lá. Aqui da placa, vamos observar aqui de perto. Vamos observar de mais perto ainda. Nós temos o lado do emissor. Se você observar, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a iluminação. Acho que agora ficou legal, hein? Ó, aqui do lado do emissor do nosso optoacoplador, ele é ligado à malha negativa, que é toda essa malha aqui, ó. Ele está ligado, então o emissor está na malha negativa. Ok? Já o coletor, ele está ligado nesse resistor aqui. Daqui vem para esse outro. Tem um capacitor em paralelo e depois vai para o micro. Eu preciso saber o que esse resistor aqui é, o que esse daqui é e o que esse capacitor é. Então, tenho dois resistores e um capacitor. E depois a trilha vai para o micro. Então, eu preciso saber para que esse resistor serve, para que esse serve e para que esse capacitor serve. Vamos entender agora. Vamos lá para a lousa, para ficar fácil o entendimento. Que aí, se vocês um dia se depararem com um circuito desse, vocês já sabem o que são esses componentes aí. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho, logo de cara, um resistor de 10K ligado aqui. E o outro lado desse resistor não faço ideia onde ele está ligado. Mas se a gente bater uma continuidade, rapidamente a gente vai saber, porque esse pode ser um resistor de pull-up ou pull-down. O que é um resistor de pull-up ou pull-down? É um resistor que puxa o sinal de referência, que puxa a malha, na verdade, puxa a malha para alguma referência de tensão, ou positiva ou negativa, né? Então eu já sei que esse resistor provavelmente é um pull-down ou um pull-up. Né? Ou ele está puxando para o positivo ou ele está puxando para o negativo. Quer dizer que o outro lado dele está ligado à fonte de 5 volts ou de 0 volts que alimenta o microcontrolador. Tá? Eu posso fazer um teste batendo continuidade. Ok? Então eu posso pegar aqui. Eu posso bater uma continuidade desse resistor aqui. Ó. Aqui eu já sei que ele está ligado no coletor do fototransistor. Aqui é onde eu não sei. Ele pode estar o GND, mas ele não está, porque se ele tivesse o GND, ele estaria ligado já aqui. A malha está aqui do GND. Então, com certeza, ele não está no GND. Aonde ele está? Então, ele está no positivo. Ele está no VCC. Onde eu pego o VCC? O ponto mais rápido aqui é no regulador de tensão de 5 volts. Então, tem aqui, ó, um 7805, um regulador de 5 volts. Potencial de 5 volts é naquele pino ali. Tá? Se eu bater continuidade, eu já bati e eu já sei que ele está dando continuidade para cá. Tá? Então esse eu já sei que ele é um resistor de pull-up, ok? E aqui, logo na sequência do resistor de pull-up, você vai ver que... é aqui, ó, estou já medindo no lugar errado. Ele vem aqui, ele já vem para cá. Aqui é um resistor de 10K, aqui é um de 2K. Vem para cá, daqui vem para cá, passa por esse capacitor e depois vai para o microcontrolador.
tá? Então eu já sei que um resistor é um de pull-up e o outro resistor é o quê? É simplesmente um resistor limitador de corrente. Então, ó, vamos botar a lousa aqui para você ver. Então eu tenho esse resistor aqui que é um pull-up. Aqui é um pull-up ligado aos 5 volts, correto? Depois eu tenho um resistor que está em série, que é só para limitar a corrente elétrica. Depois eu tenho um capacitor, que é um capacitor de filtro, muito utilizado para filtragem de sinais, que é um capacitor de baixíssimo valor, geralmente no máximo 100 nanofarad, tá? Aqui é um resistor de 10K e aqui já é um resistor de 2K. E daqui vai direto para um pino de entrada de leitura de tensão do microcontrolador. E aí o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, tá? Vai acontecer o seguinte. A forma de onda que vai ocorrer aqui vai funcionar da seguinte forma. Quando o potencial aqui for positivo, olha só, quando o potencial aqui for positivo, então no LED aqui é positivo e aqui é negativo, o fototransistor vai conduzir, a tensão que está aqui no microcontrolador vai a 0 volts, correto? Correto. Agora, quando a inversão de fase ocorrer, né, que no caso a fase fica se alternando, né, quando aqui for positivo e aqui for negativo, o fototransistor não vai conduzir, ele vai ficar como se fosse uma chave aberta. E aí qual é a tensão que vai existir nessa malha? Vai ser a tensão do resistor, que o resistor de pull-up está mandando, que no caso é 5 volts. Então vai haver 5 volts aqui, tá? E essa tensão ela vai ficar alternando entre 0 e 5, 0 e 5, 0 e 5, gerando uma forma de onda, tá? Gerando uma forma de onda parecida com a onda senoidal, tá? Isso vai servir para o microcontrolador ter uma referência do que é a tensão, da sequência das fases, que ele vai fazer isso para cada uma das fases, então ele consegue sequenciar, ele consegue saber o nível da tensão por meio dessa informação, e aqui a gente pode ter vários problemas. Entre um deles eu posso ter um problema no resistor de pull-up. Aí como é que a gente sabe? Testando o resistor, tá? Vendo se a malha está funcionando. Posso ter um problema no fototransistor, no optoacoplador. Eu tenho aula aqui no canal ensinando a testar optoacoplador, tá? Eu posso ter um problema nesse divisor de tensão aqui, ok? Que tudo isso dá para você medir com um multímetro e fazer testes e conseguir localizar defeitos, ok? Então aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês na placa. Olha aí que legal. Tenho aqui os optoacopladores que dá para me testar, tá? Então, ó, 3 fases, 3 optoacoplador. Os divisores de tensão formados por 2 resistores. E o bom aqui, pessoal, que são 3 circuitos idênticos. Então eu posso usar um como parâmetro para o outro. Então tá aqui as informações que a gente pode depois fazer a leitura. Resistor você consegue medir, capacitor é bom você tirar, resistor ainda dá para você medir aqui, mas capacitor tem que tirar, tá? Optoacoplador. Então são esses os dispositivos e os circuitos utilizados para fazer leitura de corrente elétrica e de tensão, beleza? Pessoal, é o seguinte, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Se você gostou desse conteúdo, se eu pude te ajudar com essas informações, não esquece de dar o like aí pra gente saber que você gosta desse conteúdo e compartilha com os amigos, ó. E ó, meu pandeiro tá aqui, ó, só no pandeiro. Rapaz, vamos brincar um pouquinho. E é o seguinte, se você gosta e quer aprender mais, quer dar um passo à frente, na descrição do vídeo eu deixo um link para você conhecer mais sobre os treinamentos online que eu ofereço, beleza? Então é isso, pessoal. Chegando ao fim de mais uma live. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!